Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 319 agora. Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Você percebe o quanto esse livro é maravilhoso? Esse livro é uma bênção, gente. Esse livro é uma enciclopédia. Você nem imagina os temas que trataremos, com o decorrer do tempo, que na íntegra neste livro se encontram as matérias. Então, voltando ao tema do vídeo anterior, porque reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ele ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá enquanto não tiveres pago o último centavo. Vamos procurar entender essa mensagem? Então, se nós pararmos para analisar essa mensagem aqui, ela trata a respeito de 50%, sim, dos inimigos que nós temos aqui no corpo físico, dos inimigos encarnados que nos perseguem, mas vejamos, esses inimigos no corpo físico que nos perseguem aqui na atual existência, eles só existem porque nós nos ligamos a eles de uma certa forma em determinado momento. Quer dizer, nós abrimos o campo psíquico e é natural que semelhante atrai semelhante. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca teve um inimigo. Detalhe sujo, mas é tinta do quadro, olha que vergonha. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca teve um inimigo. Ele nunca foi inimigo de ninguém. Mas é óbvio, aqueles que não aceitava os desígnios de Deus trazido por ele, é óbvio que todos o odiavam. E essa questão também, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É interessante que a pessoa que encontra Deus e Jesus através do Espiritismo, porque o Espiritismo remonta às causas, ele consegue perdoar com maior facilidade. Ele consegue amar com maior facilidade. Ele consegue ser mais benevolente, ser mais indulgente. Ele consegue ter mais conhecimento, porque ele absorve. Ele consegue ter mais amor, ele consegue ter mais caráter. E é natural que por ele amealhar todas esses atributos, essas virtudes, ele não se sente humilhado, porque ele se coloca no lugar daquela pessoa e ele consegue entender o quanto sofre aquela pessoa. Agora, 50%, né? Tratando do restante,
que são os outros 50%, conforme está dizendo aqui a mensagem, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem são esses adversários que estão a caminho conosco? Quais são os teus maiores adversários? Quais são os teus maiores inimigos? Quais são os meus? Os nossos maiores adversários? Encontra-se alojado no nosso próprio eu. O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a arrogância, a vaidade. Estes são os maiores inimigos, além de ser os maiores cânceres que todos nós trazemos no nosso eu. Eles são os nossos maiores inimigos. Porque são graças a esses monstros, são graças a esses inimigos, que pensamos assim: eu me resignar? De forma alguma. Eu perdoar? De forma alguma. Eu ter paciência? De forma alguma. Eu dividir os meus bens? De forma alguma. O que é meu é meu. É o egoísmo, a ganância. Então pare e raciocine para você. O orgulho e o egoísmo, eles são os dois inimigos que nós trazemos de existências passadas, responsáveis, perdão do termo, porque eu não gosto desse termo, responsáveis por toda a desgraça nossa e toda a desgraça que há na face da terra, no seio da humanidade. O orgulho e o egoísmo. É o orgulho e o egoísmo que levam a humanidade, os governantes, a roubar os cofres públicos, que levam os políticos, em vez de apresentar projeto, espancar um e outro, esquecendo os mandamentos de Jesus, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. É o orgulho e o egoísmo que levam os governantes, os presidentes, os chefes de nações a entrar em guerra com outras nações. Quantos milhões se gasta por ano no mundo? Pesquise isso. Eu não vou nem dizer o número. Eu não vou dizer o número, não. Para você pesquisar no Google, porque eu pesquiso. Quantos milhões se gastam no mundo por ano com armas de guerra? Armas nucleares, armas sofisticadíssimas. Existem armas que são tão inteligentes, porque é o termo deles, que através de um satélite você é descoberto
no meio de uma multidão, 10.000 pessoas, aquele satélite emite o sinal para aquela central, mostrando onde você encontra-se. E aquele míssil vai lá naquele local e mata apenas você. Como também mata milhões quando é o interesse. Orgulho, egoísmo, esses são os inimigos. Reconcilia-te com teu adversário. Esses que são os nossos adversários. E por causa do orgulho, por causa do egoísmo, da vaidade, da avareza, da arrogância, que nós angariamos também um adversário que se chama obsessor. Porque nós roubamos a mulher dele em vidas passadas. Nós roubamos o marido dela. Nós matamos ele, nós acabamos com a fortuna dela. Por causa do quê? Por causa do egoísmo. O egoísmo e o orgulho são os nossos dois maiores adversários. Enquanto a humanidade aqui na Terra é ensinada a pedir perdão ao próximo. Muito importante pedir perdão. Porque a partir do momento que eu cometo um erro, reconheço que errei, peço perdão, mas não basta. É preciso que me dê a oportunidade de reparação. Isso é a doutrina que nos diz. Mas acontece que o orgulho e o egoísmo é que nos levou a conquistar, a amealhar esses adversários, que se chama obsessor. Então nós pedimos perdão aos nossos obsessores, vamos pensar assim. Que na verdade os obsessores que teriam que nos pedir perdão, mas vamos deixar para lá. Mas ao mesmo tempo nós teria, sim, que não só pedir perdão a nós mesmos, por ainda trazermos de vidas passadas, existências passadas, esses monstros que corroem o nosso eu. Reconcilia-te com teu orgulho. Vou mudar aqui para você ver. Luiz Antônio, reconcilia-te com teu orgulho, com teu egoísmo, Luiz Antônio. Enquanto, Luiz Antônio, estás a caminho com o teu orgulho, com o teu egoísmo, com a tua vaidade, com o teu ciúme, com a tua avareza, com a tua arrogância, enquanto estás a caminho com ele, Luiz Antônio. Porque esses todos são os únicos responsáveis, ou melhor, você e eles e você são os únicos responsáveis por toda a desgraça na tua vida e na vida da humanidade. Para que ele não te arraste, ele, Luiz Antônio,
ao juiz. Quem é esse juiz? A própria consciência. Esse juiz não é Deus. Porque Deus não pune. Deus não cobra. Deus não amaldiçoa. Ó, para que não te arraste ele, Luiz Antônio. Eu estou aumentando a história, me colocando na história para você ver como que fica interessante. Ao juiz, que é a minha consciência. E o juiz, que é a minha consciência, te entregue ao oficial de justiça, onde encontra-se escritas as leis de Deus? Na consciência. Quem é o oficial de justiça? A prova e a expiação, através da reencarnação. E este te ponha no cárcere. O cárcere é o corpo físico, meu bem. Não é fácil. Oficial de justiça, e este te ponha no cárcere. É o retorno ao corpo físico através da reencarnação. Digo-te que não sairás de lá. Olha que interessante. Acabou de rematar. Digo-te que não sairás de lá. Digo-te que não sairás do corpo físico enquanto não tiveres pago o último centavo. O que isso significa, gente? Nós nunca deixamos de reencarnar enquanto um centavo nós devermos à nossa consciência. Prestemos atenção, com todo respeito. Nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos nada a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora. Nós não devemos nada a ninguém. Nós devemos a nossa consciência. Essa dívida não nos permite que adentremos a outras dimensões sutil, diáfana. Você conseguiu entender? Ó, digo-te que não sairás de lá da reencarnação enquanto não tiveres pago o último centavo. Prestemos atenção numa coisa, gente. Não se quita débitos, não se quita dívidas espirituais no plano espiritual. Tudo que amealhamos aqui é quitado aqui. A pessoa desencarna porque chega o momento em que se esvai o fluido vital, e por falta de fluido vital, o próprio corpo físico expulsa o perispírito com o espírito, retornando à dimensão, condizente de acordo com a necessidade do indivíduo. Lá o ser se prepara, se fortalece, estuda, reprograma e volta aqui novamente para reencontrar justamente com aqueles que muito o prejudicou ou que ele muito os prejudicou. Então, tenhamos isso na nossa cabeça. Nunca que deixaremos de reencarnar
enquanto nós não quitarmos o último centavo, que seria o ceitil, ceitil é o mesmo que centavo, centavo é o mesmo que ceitil, para com a nossa consciência. Olha que diferença, né? A doutrina dos espíritos que nos proporciona esses meios de compreensão, onde nós conseguimos separar o joio do trigo. Porque muitas pessoas lê essa mensagem e fica pensando assim, mas quem são esses juízes? Será que esse juiz é Deus? Deus juiz? Nunca foi. Pois Deus é dotado do amor incondicional. Aquele que não julga, não cobra, não pune. Nunca puniu e nunca punirá. Nós, quem? Trazemos na nossa consciência os juízes, os advogados. Nós trazemos toda a justiça de Deus, nós trazemos na nossa consciência. Onde se encontra escritas as leis de Deus? Na consciência, disseram os bons espíritos. Não sei se é questão 621 ou 625, me perdoe se eu errar, porque é muita coisa na cabeça do velho aqui, né, gente? Então, muitas pessoas lêem essa mensagem e falam assim, gente, mas reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Bom, mas quem que é meu adversário aqui na Terra? Deixa eu pensar. Bom, a minha irmã, ela é meio difícil, mas eu aguento ela. Meu irmão, mas ele é difícil também, mas eu aguento ele. A minha sogra, nossa senhora, minha sogra é tão difícil. Mas dá para aguentar. Mensagem está aí. Meu esposo, mas dá para aguentar. E é assim, observa que nós aqui na Terra, nós buscamos transferir para o ombro alheio aquilo que é de nossa responsabilidade. Então, quando reconcilia-te com o teu adversário, a gente pensa assim, gente, mas o meu adversário é meu marido, é minha sogra, é minha irmã, é meu tio, é esse, é meu amigo, Mas a pessoa se esquece, 3 dedos virados para ela, quer dizer, ela apontando para a pessoa, e esse dedão aqui apontando para cima, se dizendo assim, reprovada, meus parabéns, você está muito bem, continua, porque você está muito bem, reprovada, reprovada, porque tem 3 apontando para você, meu bem. Então a nossa desculpa aqui é ficar procurando em quem, né, nós jogamos o lixo. A gente pensa na sogra, a gente pensa no marido, a gente pensa na esposa, a gente pensa nesse, naquilo, no governo, a gente pensa no deputado, no presidente da república, e a gente não pensa na gente. E é interessante, nós somos os únicos responsáveis por toda a desgraça que nos acontece. Ora, gente, nós temos 2 palavrinhas, ou 2 termos, fortíssimos na nossa vida, que um chama-se sim e o outro chama-se não. Agora, quantos usam esses 2 termos em momentos errados? Tem muitas pessoas que não sabem dizer sim, e lá na frente ele colhe, lá na frente ele colhe o giló por não ter aprendido a dizer sim naquele momento, ou não naquele momento. Então você conseguiu entender mais ou menos? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Nós não podemos deixar de dizer que não temos alguns adversários, até pelo fato de existências passadas, mas é preciso entender que os nossos adversários de existências passadas que temos hoje na atualidade, na atual existência, nós quem os lesamos lá na existência passada. Então, depende tudo de nós. Aí depois, né? Enquanto estás a caminho com ele. Então eu tenho que me reconciliar-se com aquela pessoa. De que forma? Aceitando-a conforme ela é. Com paciência, com humildade. Faz parte do assunto, porque nós vamos ter que voltar a tratar desse assunto no próximo vídeo, no próximo dia. Aqui é assim, ainda tem mais coisa para tratar a respeito dessa mensagem aqui. Faz parte do assunto. Já disse, mas eu vou ter que repetir porque faz parte do assunto. Um dia distribuindo pães e leite com chocolate às pessoas, né, que dormem nas ruas. Uma época muito fria, estava fazendo frio tremendo. Eu cheguei num senhor, tinha um senhor assim encostado no pé de uma árvore, numa praça aqui na cidade. E eu cheguei e já coloquei aquele leite quente naquele copo e já peguei um pão precipitadamente, fui, levei e entreguei para ele. E ele pegou. Assim que ele pegou, ele jogou esse copo de leite quente na minha cara, porque isso aqui não é rosto, isso aqui é cara. Nossa! Não tive sentimento negativo contra ele, não. Mas sapecou a minha cara. Eu fiquei uns 3 dias com a minha cara vermelha. Tá bom. Coloquei mais um copo de leite, me limpei e tal. Coloquei mais um copo de leite. Peguei um outro pão, coloquei num cantinho ali, né? Já fiquei mais espertinho um pouco. E falei, depois o senhor toma esse leite, coma. Eu sei que a história, ele não tinha nada para se cobrir. Eu vim à minha casa e eu não percebi essa garfe. Catei a única coberta que eu tinha e corri lá e deixei lá no cantinho para ele. Tá bom, você vai ver onde vai parar isso aí. Saí, distribuí o leite aquela noite, demorei umas 2 horas, mais ou menos, 1h30 da madrugada, mais ou menos, passei lá novamente. Ele já tinha tomado o leite, tinha comido o pão, já tinha, né, enrolado na coberta e tudo. Eu falei, graças a Deus, menos um, né, passando frio. No outro dia eu volto lá. Só que eu cheguei meio recebiado, né, porque gato escaldado d'água quente tem medo d'água fria, né? Ele estava lá no mesmo lugar. E eu cheguei assim a distância de uns 2 metros e perguntei para ele, o senhor aceita um leite quentinho com chocolate? Ele falou para mim assim, eu só aceito se você me perdoar. Eu falei, perdoar do quê? Do que eu te fiz ontem. Eu falei, então o senhor não vai tomar leite. Ele falou, mas por quê? Foi porque eu não vou te perdoar. Aí ele pegou e falou para mim assim, você não vai me perdoar? Mas ele olhou nos meus olhos. Eu não vou te perdoar. Mas por que você não vai me perdoar? Porque você não me magoou, meu amigo. Então eu não vou perder tempo em dizer que te perdoo da boca para fora, se o meu coração carrega sentimento negativo contra a tua pessoa. Só perdoa quem se sente magoado, ou quem se sentiu magoado, quem se sentiu ofendido. Agora veja bem, gente, não tem isso como exemplo não, viu? Vai trabalhando, porque isso é coisa de milênios. A gente não conquista isso de uma hora para outra, não. Isso aqui é uma conquista minha de milênios. É pena que eu não posso dizer muitas coisas.
Então você não guarda mágoa? Não. Ressentimento? Não. E falei para ele assim, brinquei com ele. Não foi você que foi na porta da minha casa, porque se tivesse ido lá na porta da minha casa e feito o que você fez comigo, nós ia sair rolando tapa. Brincadeira, né? Só para criar um clima de sorriso. E ele começou a sorrir e tal. Então eu falei, não vou te perdoar, porque eu não tô magoado com você, não tenho mágoa, não tenho cimento, não tenho nada contra você. Você é meu irmão. Pega aqui o copo de leite, pega aqui, mas fiquei com a cara protegida, né? Pega aqui o copo de leite, estava quente demais mesmo. Crê em Deus Padre, não é mesmo? Só tomou bastante leite também, né? Não, mas naquela época não era a época do Cássio, não. Não, ainda não tinha retornado à pátria espiritual, não. Não. Foi bem antes dele. Foi bem antes dele falecer. Tá bom. Então, só faz eu fugir do assunto, ó. Ah, tá. Aí agora só fez eu voltar. Dei o leite a ele, dei o pão, enrolei na coberta, ele tomou aquele leite ali. Aquilo ali me partiu o coração. E sei que ele, durante uns 4 dias mais ou menos, eu levei leite para ele. Depois, eu nunca mais o vi. Vou te revelar uma coisa agora, você não precisa acreditar. Quando foi um dia, eu estou aqui gravando o vídeo. Quando eu olho aqui na minha esquerda, aqui, quem é que está aqui sentado? Ele. Aí eu peguei e falei para ele assim, mas você aqui, você deixou o corpício, já desencarnou? Ele falou, não, como assim? Não, você está aqui porque você desencarnou, porque eu não o vi mais depois que eu te forneci leite lá no pé daquela árvore. Aí ele me disse assim, e quem disse que naquele momento eu me encontrava no corpo físico? Quê? Sim, meu amigo. Eu me encontrava naquelas condições lá, materializado, para te testar. Eu te testei com o copo de leite quente, para ver se realmente você pratica o que fala. Eu procurei testar se realmente você põe em prática o que fala. Porque dizer que é representante de Jesus é muito fácil. Quantos milhões de lobos ornamentados com peles de ovelhas vemos por aí? E depois te testei novamente no outro dia, te pedindo perdão. Se você tivesse me dito, eu te perdoo, você teria sido reprovado. Aí eu disse, mas por que eu teria sido reprovado? Porque eu te conheço. E eu sei que você não guarda mágoa e nem ressentimento. Então, se você tivesse me dito assim, não, fica sossegado, tá perdoado, você teria sido reprovado, mas nas duas situações você passou no teste. E ele deixou aquela forma de andarilho do mundo e me apresentou-se num foco de luz, a coisa mais linda. Nós somos testados, gente, 24 horas. Então pensemos bem. Até para pensar nós temos que pensar. Mas
No primeiro dia eu vim em casa, encerrando já. No primeiro dia eu vim em casa e peguei a minha única coberta que tinha e levei para ele. Só depois que eu voltei para casa que eu procurei uma coberta para me cobrir. Eu pensei, me lembrei, eu tinha dado a coberta para ele. Aí no dia, você não precisa acreditar, gente. Você não precisa acreditar, tá bom? Porque se eu estiver mentindo, eu respondo a minha consciência. E eu não ia usar esse espaço para dizer isso. Faz parte aqui dos trabalhos, o que eu estou dizendo. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha para como que a gente aqui é materialista. No dia, né, voltei e me enrolei no algum lençol e dormi. No outro dia fui na loja, comprei uma coberta, resolveu o problema, tudo. Mas aquela coberta ficou engasgada dentro de mim. Aí eu aproveitei e perguntei para ele, falei, mas coisa estranha. Ele falou, o quê? Eu te dei a minha única coberta. E poder, graças a Deus, que foi a tua única. Você não deu do supérfluo. Nossa, mas aquele foi um tapa na minha cara. Porque é natural, né? Às vezes as pessoas fazem caridade da sobra que tem, né? Mas você já procurou nos teus pertences essa coberta? Eu falei, não. Pois eu te devolvi essa coberta uma semana depois do ocorrido. Você é que não prestou atenção. Você é desligado, como sempre. Eu não me preocupo com coisas materiais. Se você não se preocupasse, você não tá perguntando para mim a respeito dela. Mas aí nós começamos a sorrir e tal, e reconheci nele um amigo meu de existências passadas e tal. Ai, gente, não é. Que eu tenho uma mala aqui, sabe? Que é uma mala que eu ganhei da avó. É um baú. Eu vou procurar essa coberta. E essa coberta estava lá no fundo do baú. Ele fez com que a coberta voltasse. Depois que eu passei nos 2 testes lá, ele fez com que a coberta voltasse. Já que eu passei nos 2 testes, ele se desmaterializou, materializou a coberta novamente aqui. Isso é o amor, gente. Repito, você não precisa acreditar. Mas trabalhe corretamente na doutrina. Respeite o espiritismo. O espiritismo não é brincadeira, o espiritismo é coisa séria. O que eu estou te dizendo aqui é uma história dentre milhões que eu já enfrentei, que eu conheço. Porque 40 e poucos anos no espiritismo não é 4 dias. E não é nem 42, nem 43 minutos. Eu tenho muita coisa guardada, mas é no momento certo. Tanto é que essa história que eu narrei aqui hoje, eu sempre narrei ela de uma forma diferente. Mas hoje o Vó pediu para que eu narrasse ela de acordo com os fatos ocorridos na época. Até o próximo vídeo. Mas nós vamos voltar a tratar desse assunto. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Você conseguiu entender, né? O que significa esse adversário? Você conseguiu entender? Vai raciocinando para você ver. Os únicos adversários nossos aqui na Terra chama-se orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, arrogância e por aí em diante vai. Esses são os únicos que impedem todo o progresso nosso. Eles obstruem toda a nossa evolução. Por isso, não devemos nunca nos esquecer que Deus é a casa.
Jesus é a porta e Kardec é a chave. Até o próximo dia.